Você já se sentiu inadequado por ser quem você é em algum momento da vida? Acho que muita gente pode ter passado por isso em algum momento. De repente na escola, por ter cabelo cacheado ou por ser gordinho, talvez por ser um pouquinho mais baixinho que os colegas da classe, ou então quando os seios começam a aparecer. Muita gente não sente saudade dessa época. Agora imagina você que esse sentimento de inadequação fosse permanente para toda a sua história. Que ser quem você é fosse um problema para algumas pessoas. Que você sentisse medo de sentir 100% você por um chefe ou por alguém da sua própria família. Talvez possam te demitir ou não te convidar mais para o Natal. Já pensou se alguém te falasse que a sua existência fosse um pecado, um erro, um nojo? Que existissem pessoas que usassem como desculpa Deus ou então até mesmo uma religião para minimizar quando alguém fala mal ou fala que você é uma aberração? Você já parou para pensar se você é uma pessoa normal? Eu já pensei muito. Eu sou gay. Nasci numa família extremamente conservadora. A religião em casa era protestante, então eu cresci ouvindo coisas bem pesadas sobre pessoas que eram iguais a mim. A sensação de adequação e conforto sobre ser quem eu era demorou muito para chegar, lá pelo tempo da faculdade. Num primeiro momento, antes que eu pudesse perceber qualquer coisa, me perguntava por que eu quebrava a mão ou falava fino. Às vezes, de forma até violenta, fala que nem homem, para de ser marica. O processo da homofobia se inicia antes mesmo de você se perceber gay. É muito louco isso. Esse processo é super pesado. Depois vieram meus próprios questionamentos. Por que eu acho bonitinho os outros meninos, mas não acho as meninas? Como eu faço para mudar isso? Será que é possível mudar isso? Não, não é. Tem quem quer te pegar na saída do colégio, tem quem te olha torto dentro da igreja, e tem quem é muito seu amigo, quer te ver bem e tenta erroneamente intervir para você ser uma pessoa firme, macho. Depois de um tempo eu tive recursos para entender quem eu sou, entender os outros e me amar. Não é todo mundo que tem a mesma sorte. Tem quem passa uma existência inteira lutando contra si mesmo. Para quem é LGBT, por mais bem resolvido que você seja com as suas questões, sempre tem um momento muito angustiante, que é o ambiente de trabalho. Com 16 anos, no meu primeiro emprego, bem novinho, eu comecei a trabalhar como atendente numa rede de fast food. Era uma rede que estava chegando no Brasil, então não tinha loja em Campinas, onde eu morava. Eu tinha que ir para São Paulo, num shopping no Morumbi, todos os dias. Foi muito legal, eu lembro com muito carinho. Uma vez que era meu primeiro emprego, primeiro bater o dedo, INSS, toda essa circunstância. Eu estava muito feliz por isso. No último dos 10 dias de treinamento, eu estava muito contente. E na saída eu pedi para tirar foto com o gerente da loja, com as meninas que me ajudaram a treinar. O gerente, que não tinha nem 20 anos de idade, começou a rir com os colegas dele. Ele falava que não queria tirar foto. Os colegas dele falaram para ele, vai tirar foto com as meninas. Naquele momento, eu senti a homofobia pela primeira vez no trabalho. E era apenas o começo de uma jornada muito grande que eu ainda teria que me entender como gay, com os paradigmas com a família, sociedade e, por fim, claro, o corporativismo. O último nível de armário para o LGBT é o trabalho. É comum o LGBT esconder a sua sexualidade no trabalho por inúmeros fatores. Por preconceito dos trabalhos de chefe, perda de oportunidade por conta da sua sexualidade, violência psicológica e o medo de ficar desempregado, ser demitido. Para algumas pessoas, sair do armário no trabalho e na vida é como se você saísse de um lugar de privilégio, de um lugar confortável e fosse para um lugar perigoso. Ter que lidar com circunstâncias que você não precisaria lidar até então se você não tivesse que ter essa escolha. Agora imagina que você, que não é LGBT, que está assistindo, tivesse que mudar o nome do seu esposo ou da sua esposa por medo. Eu tenho colegas que fazem isso. A gente é muito mais feliz quando a gente é quem nós podemos ser. Eu sou formado em administração, fiz pós em marketing estratégico e gestão de projetos. Eu me preparei para uma carreira consolidada e corporativismo mesmo. Eu ainda tenho muita coisa para realizar, muitos sonhos para vencer, mas mesmo com todo o apoio da família, com a minha sexualidade bem entendida, eu tive coragem de sair do armário só uns 2 anos atrás. Eu não sou exceção.
Uma pesquisa da Altinal, realizada aqui no Brasil, nos revela que 61% dos profissionais LGBTs escondem sua sexualidade no trabalho. 41% dos gays afirmam ter sofrido algum tipo de discriminação no trabalho por conta da sua orientação sexual. 33% das empresas brasileiras não contratariam pessoas LGBTs para cargos de liderança. É muito pesado pensar nesses números como uma realidade para você, não é mesmo? E eu, Paulo, ainda falo numa posição extremamente confortável em comparação com outras pessoas. Eu sou um homem, não negro e cis, ou seja, eu nasci e me entendo por homem desde sempre. Agora imaginemos outras pessoas, por exemplo, mulheres que sofrem terríveis violências nas empresas, transexuais, pessoas negras. Imagina o desafio de uma mulher trans negra, por exemplo. E isso, infelizmente, não é força de expressão. Uma estimativa realizada pelo ANTRA, Associação Nacional das Travestis e Transsexuais, aqui no Brasil, nos afirmam que 90% das pessoas trans no Brasil recorrem à prostituição em algum momento da vida, por falta de oportunidade, porque as pessoas não querem contratar por preconceito. Eu tenho um amigo que tem uma família homoafetiva formada e o chefe dele nem sabe, tem noção de quem ele é de fato, porque a masculinidade tóxica na mente dele não permite que você seja gay e ainda assim goste de futebol e fale de igual com os outros caras. Porque o fato de você se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo pode gerar essa quebra de conexão com algumas pessoas. E isso ainda é uma questão para muitos gestores. Para não perder as oportunidades, networking, relacionamento, happy hour, esse meu conhecido se submete nessa posição. Eu tive nessa situação há 2 anos. Era confortável não estar nessa situação. Talvez por medo inconsciente, eu não sei. Era um fardo não necessário. E que bobagem. Eu lembro que na época eu tinha um assistente que ele também por acaso era gay, e em uma reunião para aprovação de uma campanha publicitária, um dos meus chefes não gostou de uma peça que eram 2 rapazes de sunga numa boia de piscina. Não tinha nada demais, mas para ele aquilo era coisa de viado, era degradante. Ao tentar defender a campanha, falei que isso não era um problema. Inclusive, LGBTs ativos financeiramente possuem 4 vezes mais poder de consumo. Pagam impostos, não fazem mal a ninguém. O meu assistente mandou na lata. O Paulo é gay e é uma pessoa normal, trabalhadora, consumidor, isso é besteira. Por fim, a campanha não foi aprovada e eu saí muito bravo com o meu assistente aquele dia. Ali, ele me falou a coisa mais poderosa que eu poderia ter ouvido no trabalho a vida inteira. Você tem vergonha de quem você é? Foi muito pesado no dia me ver numa posição homofóbica, logo eu, um gay. Ali eu percebi que não adiantava apenas eu estar confortável, não adianta construir uma carreira consolidada, me isentar de um super problema social, que é de todo mundo, que inclusive eu estou inserido nele, e fingir normalidade. Não ter a sensibilidade e humildade de olhar para trás. Se assumir no seu trabalho é um ato político, porque eu não via LGBTs nos ambientes corporativos que eu estava. O fato de sermos quem somos no nosso trabalho visibiliza que existimos, carne, osso e sentimento. Que podemos ser quem somos e temos a carreira dos sonhos. Correr atrás do que queremos. Que é possível sim ser o que quisermos, sem ter que se esconder. Sem se sentir inadequado, como aquele garoto eu me sentia super novinho. LGBTs trabalham, se dedicam, crescem na carreira, ganham dinheiro, consomem e devem ser respeitados, independente de qualquer coisa. Temos famílias, temos sonhos, temos poder de consumo, temos fé, nós existimos. Gestores, mesmo que você não seja LGBT, precisamos dar oportunidade para todas as pessoas. Entender que o ser humano é plural. Uma empresa que emprega e dá oportunidades para mulheres, negros, LGBTs, PCDs, torna-se uma empresa com uma visão 360 graus. E isso é muito poderoso, todo mundo ganha. Com números tão alarmantes, principalmente relacionados a mulheres e trans, nós precisamos tomar a responsabilidade para nós mesmos. Existem talentos de todas as formas. Ser quem somos é algo poderoso.
Ser LGBTQIA+, no seu ambiente de trabalho é algo poderoso, porque quando eu assumo um lugar de liderança, assumo que eu sou gay, em algum lugar onde eu pertenço, num lugar onde algumas pessoas acreditam que eu não deveria pertencer, isso se torna potente. Isso transforma a sociedade, encoraja os meus iguais e quebra estigmas preconceituosos. Isso torna a sociedade um lugar melhor, é uma sociedade mais inclusiva. Sair do armário no trabalho é um ato político. Contratar pessoas LGBTs para diversas frentes é um ato político, de potencialização da sociedade, principalmente, e de amor ao próximo. Muito obrigado.